Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês, queridas ouvintes do programa Lux Esotérica. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, de todos que estão me acompanhando ao vivo e também nas gravações desse programa. Uma boa noite a todos. Hoje nós vamos trazer, dentro dessa nossa proposta de sempre estar falando aqui de temas espiritualistas, do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, hoje nós vamos abordar um assunto que está quente na mídia, caros ouvintes, e não é o título do Corinthians que aconteceu na noite de ontem, mas sim uma outra notícia muito importante que saiu na mídia no dia de ontem e que nós sempre gostamos de abordar aqui também os temas científicos, e é sobre a partícula de Deus, como assim ela está sendo denominada, talvez erroneamente denominada, e vamos falar, ouvintes, desse tema que veio à mídia neste dia do aniversário da independência dos Estados Unidos. Ontem, dia 4 de julho, saiu uma notícia muito interessante na mídia falando exatamente dessa descoberta que está acontecendo. E nós temos que estar ao par, ouvintes, que nunca na história da ciência houve tantas descobertas como estão acontecendo no dia de hoje. A humanidade nunca produziu tanto conhecimento científico, tanto conhecimento tecnológico como agora. Mas o que está faltando, como sempre, é aliar o conhecimento com a sabedoria. E é isso que nós vamos tentar fazer no dia de hoje, começando a falar desse tema que realmente a mídia está divulgando. Então ontem, dia 4 de julho, segundo aqui a imprensa, após anos de espera, de imprevistos, de problemas técnicos e muito suor, os físicos do grande colisor de Hadrons, que está localizado na fronteira entre a França e a Suíça, que é o maior acelerador de partículas do mundo, anunciaram a descoberta de uma nova subpartícula do átomo. E eles acreditam que seja o famoso bóson de Higgins, né? Peter Higgins, que é aquele cientista que dá nome a essa hipótese que aparentemente está sendo corroborada pela ciência. E esse conhecimento vem preencher realmente algo que está faltando realmente no conhecimento da humanidade, pois o que os físicos têm percebido ao observar as galáxias como essas que nós estamos apresentando para vocês, ouvintes, é que o comportamento da substância do universo tem cada vez mais espantado os cientistas. Desde o começo do século passado, não só com as formulações teóricas da física, mas principalmente com as descobertas da astronomia, aquele lugar que aparentemente era sossegado, que era esse universo, tem se demonstrado um local muito estranho. Então se descobriu que todos os objetos, as estrelas e galáxias estão se afastando umas das outras com uma velocidade muito grande, e que tudo isso, segundo a hipótese mais vigente, demonstra que o universo se originou numa grande explosão, o chamado Big Bang. Mas o fato, ouvintes, é que nos últimos anos
têm sido descobertos fatos acerca das estrelas, das galáxias, que não estão realmente batendo com as teorias da física para explicar o universo. O que os cientistas têm verificado é que, por exemplo, a rotação das galáxias se processa de uma forma que não cabe dentro da formulação da física clássica, porque as estrelas da periferia da galáxia estão girando com a mesma velocidade do que as estrelas que estão próximas do núcleo, estão próximas do núcleo da galáxia. E o que os cientistas concluíram é que existe muito mais massa dentro de uma galáxia e muito mais massa e energia no universo do que está sendo possível identificar, tanto na frequência visível quanto nas frequências invisíveis. E o cálculo dos cientistas atualmente está cada vez mais exato a esse respeito, é que não só a nossa visão, mas os nossos instrumentos não estão percebendo sequer 5% do que existe no universo e pelo comportamento gravitacional das galáxias e das estrelas. E a hipótese que está sendo desenvolvida é de que o universo está preenchido por duas substâncias, na verdade uma substância e uma energia que são incógnitas, que são desconhecidas. Está sendo denominada de matéria escura e de energia escura, que não estão sendo captadas nem visualmente, nem nas frequências mais baixas, nem nas frequências mais altas que nós conhecemos. E só estamos podendo calcular exatamente a sua presença quando, através dos telescópios, dos radiotelescópios, nós estamos observando o universo. E então existe lá fora, ouvintes, mais coisa do que a nossa ciência está podendo captar. E essa matéria escura, essa energia escura, são mais de 95% do universo, se não as galáxias que têm milhares e milhares de anos-luz de extensão, não poderiam estar se comportando no seu movimento como elas se comportam. E nem o universo teria a distribuição da matéria perceptível como ele tem hoje. E assim, ouvintes, fica consignado que realmente há espaço para sempre nós apresentarmos aqui as doutrinas esotéricas a esse respeito. Mas voltando ao tema da partícula de Deus, que na verdade foi assim batizada, né, por outro físico que não Peter Higgins, que acabou chamando essa partícula que ainda não havia sido captada cientificamente, né, como partícula de Deus, porque ela seria exatamente a subpartícula que daria a consistência e a própria conformação dos átomos como nós os conhecemos. E desde a antiguidade, os cientistas e os filósofos têm exatamente discutido a esse respeito, né? O que seria realmente essa nossa matéria? E há mais de 150 anos a ciência vem pelos meios mais complicados tentado
compreender o que está dentro da matéria, dessa matéria que está à nossa volta. E os filósofos antigos já tinham feito esse conceito de que deveria haver um substrato material que seria o bloco fundamental do universo, que justamente eles chamaram de átomo, né? E palavra que quer dizer aquilo que não é divisível, é um objeto não divisível. Mas o que os cientistas estão descobrindo é que, na verdade, o átomo é praticamente infinitamente divisível. Quanto mais os cientistas estão quebrando aquilo que já se julgava, né? Quando nós observamos os elementos químicos, né? Que por si só parecem bastante sólidos, nós temos realmente descoberto coisas interessantíssimas, né, a respeito das substâncias químicas que são compostas de átomos, mas o grande mistério é o que está acontecendo dentro dos átomos. Então, desde as pesquisas com Rutherford, com a Madame Curie e outros físicos teóricos e práticos que têm, físicos e químicos que têm quebrado a matéria e testado direta e indiretamente a matéria. Então, primeiro se conformou aquele modelo que explicava, né, até hoje isso é ensinado nas escolas como forma, né, teórica de se entender o núcleo do átomo, como se ele fosse um sistema solar, né, com o núcleo do átomo sendo um planeta e os elétrons, né, percorrendo, fazendo uma órbita ao redor desse núcleo. Mas a primeira descoberta que se fez é justamente de que o átomo, na verdade, é um grande vazio, né? E porque se o núcleo, por exemplo, tivesse o tamanho de uma bola de ping-pong, ou o tamanho de um círculo que nós podemos fazer nas nossas mãos, juntando o indicador com o polegar, se o núcleo do átomo fosse do tamanho dessa bola de ping-pong, o elétron estaria orbitando esse núcleo a mais de 200 metros de distância. Então, entre o núcleo e o elétron há um grande espaço. E isso tem sempre chocado os cientistas. E o núcleo do átomo, que é muito, muito pequeno, muito, muito menor do que a integridade do átomo, também tem sido um enigma para os cientistas, porque ele enfecha forças, né? A força atômica forte, a força atômica fraca, e essas energias que estão dentro do átomo têm realmente feito com que os cientistas tenham queimado seus neurônios para realmente tentar descobrir, né, como realmente ele é composto. E exatamente para isso é que tem sido construído e o grande colisor de hadrons, né, do CERN, que está lá entre a França e a Suíça, né, com muitos quilômetros, uma grande circunferência. Esses grandes colisores de átomos, eles servem justamente para quebrar o núcleo do átomo e tentar enxergar através da sua quebra, colocando aparatos, por assim dizer, fotográficos que registram o que realmente sai fora do núcleo do átomo quando ele é confrontado
com poderosíssimas colisões, né, principalmente de prótons, que são feitas. Mas com relação ao famoso bóson de Higgs, né, ou a partícula de Deus, qual é que é exatamente a sua importância? Ele é importante porque ele, dentro desse colisor, tem sido feito experiências, né, por essa colisão, e a massa de dados que tem sido coletada é realmente altíssima, né? Muitos e muitos dados têm sido coletados de maneira que hoje em dia e no dia de ontem eles anunciaram realmente a descoberta de uma subpartícula entre as muitas subpartículas que já foram descobertas, né? Se descobriram, por exemplo, os quarks, se descobriram os neutrinos e os leptons, e várias hoje já são na casa das 200 subpartículas. Mas o que realmente não estava sendo descoberta é a coerência entre essas muitas subpartículas, e a partícula de Deus, ela é exatamente isso que os cientistas estão buscando. Então, desde 1905, sabe-se que a matéria é portadora de massa, né? Porque essa subpartícula que foi anunciada ontem é a que determinaria se uma matéria, se ela tem massa ou não, porque a ciência descobriu, por exemplo, os fótons e os neutrinos, que eles realmente não possuem massa, e isso já é, por assim dizer, uma coisa estranha. Então os cientistas, através da grande equação de Albert Einstein, passaram a aplicar esse enunciado de que a matéria é igual à energia, né? Ou seja, pelo enunciado de Einstein, o E da energia igual a mc ao quadrado, quer dizer, a energia é a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Então eles passaram a calcular a matéria não mais, né, pelo peso, como nós fazemos, né? Quando a gente vai comprar uma massa, comprar um produto, a gente quer saber o peso. Então os cientistas hoje, então eles não medem mais a massa em quilos. Os físicos medem agora a massa como se fosse energia. E por praticidade, os físicos adotaram a medida chamada de electron-volt, né, o EV, como unidade para fazer essa medida. E dentro daquelas subpartículas, né, que estão dentro do núcleo do átomo, as mais importantes são os quarks, né, que existem já 6 tipos de quark, subpartículas diferentes. E o que sempre intrigou os cientistas é que as massas dos quarks, né, variavam de 2,4 milhões de electron-volts até 171 bilhões de electron-volts. Ou seja, tinham toda essa energia guardada dentro de si, mas o que era estranho é que a energia era diferente. E a parte externa do átomo, por exemplo, o elétron, possuía apenas 500 mil electron-volts, né? Se comparado com os milhões e até bilhões de electron-volts dos quarks, era muito menos. E as partículas chamadas, né, sem massa, como os neutrinos, que são tão, né, leves, por assim dizer, né, que as suas partículas emitidas, né, pelo Sol
atravessam a matéria como fantasmas, né? E tem apenas 3 eletronvolts. Então, nesse exato momento que eu estou falando com vocês, nós estamos sendo atravessados por neutrinos que estão sendo emitidos pelo Sol, que atravessam todo o planeta e atravessam os nossos corpos sem se chocar com nenhum átomo, com nenhuma subpartícula, porque eles são extremamente destituídos de energia. Então, isso é que era e que é ainda, porque o esquema científico ainda não fechou, o problema da ciência nessa pesquisa sobre as subpartículas, né? Então, a pergunta era: qual a razão para essas partículas elementares terem massas tão diferentes, que variam de 3 eletronvolts até bilhões e bilhões de eletronvolts, como determinados quarks dentro da estrutura do átomo, né? E é isso que os cientistas estão procurando naquele supercolisor de hadrons lá, o CERN, na França e na Suíça. E para entender isso, né, essa relação entre a massa e as subpartículas, então o segredo para entender essa massa das partículas é o chamado campo de Higgs. Daí que vem a proposta, né, de Peter Higgs, que fez essa formulação de uma maneira, né, obviamente teórica, né, inicialmente, para, né, depois tentarem verificar na prática. Então, o campo de Higgs, batizado em honra do autor da teoria, o britânico Peter Higgs, que é a teoria que está se procurando verificar. Então, ele seria como um campo magnético, uma partícula, a famosa partícula, o bóson de Higgs, seria uma partícula com carga negativa e que perto de um ímã é atraído pelo polo positivo, ganha energia e vai até lá. E com relação à massa, né, uma partícula que interage com o chamado campo de Higgs, porém, em vez de ganhar carga elétrica, ganha massa. E aqueles que não interagem têm massa zero. E é isso que explicaria por que o neutrino, porque o fóton tem tão pouca energia e por que os quarks, os leptons têm tanta energia, têm tanta massa. Porque exatamente é a partícula, né, o bóson de Higgs, que seria agregado a elas. Então a diferença é que o campo de Higgs não surge de ímãs ou de um objeto ou em certo lugar. Ele é um campo onipresente e existiria no universo inteiro. Então, mover uma partícula maciça requeriria força, porque sua interação com o campo de Higgs dificulta o fluxo. É como se estivéssemos tentando nadar na lama, numa areia movediça. E, segundo a física quântica, os campos de força são, na verdade, espaços onde atuam partículas chamadas bósons, que são as transmissoras dessas forças. Os bósons dos campos magnéticos são o fóton, a partícula da luz. Quando um ímã atrai o ferro, é o fóton que transmite essa atração. E o bóson de Higgs, que cria o campo de Higgs, a partícula de Deus, porém, nunca foi visto, porque não está solto. Normalmente ele fica associado à geração desse campo. E o acelerador de partículas, né, LHC, do CERN, ele está justamente gerando bósons de Higgs livres através
da colisão frontal de subpartículas. Então, pela primeira vez foi anunciado que alguma coisa desse tipo foi observada. Então, eles estão gerando esses bósons de Higgs livres a partir da energia gerada pelas violentas colisões entre os prótons. E a dúvida que resta, né, é se a partícula postulada por Higgs realmente existe. Ela deve ser encontrada pelo colisor de hadrons. Caso contrário, será preciso modificar a teoria ou criar outra. E essa terminologia, né, partícula de Deus, é exatamente pelo fato desse bóson de Higgs, dessa partícula que transmite tanto poder ou, na sua ausência, faz com que subpartículas não tenham massa nenhuma. A sua importância é muito grande. E obviamente que é uma terminologia tão errada, né, chamá-la de partícula de Deus, como foi a própria terminologia Big Bang, né? O criador do termo Big Bang foi um radialista inglês que falava no seu programa de rádio sobre ciência. Quando ele ouviu falar essa teoria científica de que o universo teria começado de uma explosão, era assim que os cientistas estavam especulando. Ele, querendo ridicularizar a teoria, ele chamou essa proposta de teoria do Big Bang. Mal sabia ele que isso iria colar, né? Ou seja, que as pessoas iriam acabar chamando a teoria justamente de teoria do Big Bang. Mas, ouvintes, então, falando desse bóson de Higgs e dessa partícula de Deus, que obviamente não é a partícula de Deus, no segundo bloco do nosso programa hoje, nós vamos falar do átomo como ele é percebido do ponto de vista esotérico. Nós já tivemos a oportunidade aqui de mostrar aqui, mas vamos trazer de novo aqui como os esoteristas, os clarividentes, veem a estrutura do átomo e como eles estão longe de descobrir realmente a quantidade e a complexidade das subpartículas atômicas. A ciência realmente está longe de descobrir o que o átomo realmente é, e não só de descobrir o que ele é fisicamente, mas está muito mais longe ainda de perceber o que faz o átomo ser como ele é, porque é a consciência. Então não saiam daí, ouvintes, me acompanhem aqui no nosso segundo bloco para tratarmos do lado esotérico do átomo. Aí sim nós vamos falar sobre a consciência de Deus, a consciência divina sobre a matéria. E agora, enquanto eu molho aqui um pouquinho a garganta, vocês ficam com aquele famoso convite da Levir, para que vocês venham se associar, nos apoiar para que esta iniciativa e outras ouvintes continuem, permaneçam no ar, a serviço da qualidade de vida, da busca espiritual da nossa audiência. Vamos ao intervalinho e voltaremos já. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br,
e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Sim, amigos ouvintes, estamos voltando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Está falando com vocês desse tema científico que realmente pipocou na mídia no dia de ontem, aí a descoberta do bóson de Higgins, pelo menos eles estão achando que é. E o Peter Higgs, que formulou, né, esta teoria, ele está muito feliz com essa suposta descoberta, porque ele, segundo a sua própria declaração, que aconteceu lá na Austrália, onde está havendo uma convenção de física com a presença de pesquisadores do mundo todo, ele dizia que não esperava estar vivo para receber essa notícia de que a partícula que por ele foi prevista seria realmente descoberta. Mas, ouvintes, como nós dissemos, nós vamos falar do outro lado, lado oculto, lado esotérico dessa questão, pois com toda essa energia que os cientistas estão usando lá no grande colisor de hadrons e tudo mais, né? Isso que é realmente um verdadeiro monstro. Vocês imaginem túneis quilométricos com dentro dele canos de metal que na verdade são grandes bobinas, né, com enrolamento, fazendo o que? Poderosíssimos campos eletromagnéticos para justamente tunelar, criar um túnel aonde circulem com velocidades próximas à da luz as subpartículas, para que finalmente dois grupos de subpartículas circulando em direções opostas finalmente colidam num determinado ponto daquela grande estrutura que é exatamente esse ponto, aonde é feita a medição, né, que permite aos cientistas dizer realmente como é a estrutura do átomo. Mas essa metodologia, ouvintes, vai demorar realmente muito para descobrir o que o átomo realmente é. Porque os místicos do passado, os grandes yogis, os clarividentes, já pesquisaram, ouvintes, esse assunto. Se vocês também fizerem a sua pesquisa, vocês vão descobrir que, por exemplo,
os Yoga Sutras de Patanjali, mais de 2000 e tantos anos antes de Cristo, né, já diziam que o ser humano possui dentro de si um poder psíquico de aumentar a sua visão para transformá-la naquilo que hoje, na nossa ciência, nós chamamos de microscópio. E dizia ele que o homem pode aumentar a sua visão para enxergar aquilo que é infinitamente pequeno, como também pode aumentar a sua visão para enxergar aquilo que é infinitamente grande. Então, o ser humano possui dentro de si poderes de percepção de microscópio ou de aparelhos astronômicos, né, para, como um telescópio, enxergar a distância. E o que eles descobriram, ouvintes, é algo realmente excepcional, é aquilo que é chamado de átomo fundamental, ou o Anu, que foi demonstrado pela primeira vez por um pesquisador europeu chamado Babbitt, e também depois foi corroborado por Charles Webster Leadbeater e por Annie Wood Besant, esses dois grandes teósofos que também observaram essa estrutura atômica, que é muito, muito mais complexa do que a ciência está supondo nos dias de hoje. Aliás, o que a ciência hoje diz que é um átomo, na verdade é uma grande nuvem de probabilidades, né? O que a ciência fala do átomo hoje é muito diferente daquele sisteminha que nós estudamos na escola, quando a professora dizia que o átomo se parecia com o sistema solar. Apaguem isso da cabeça de vocês, porque os físicos hoje não trabalham mais com esse modelo. O modelo que os físicos trabalham é, na verdade, de nuvens de probabilidade. Aquilo que nós chamamos de subpartículas, na verdade, são solidificações ou são colapsos, né, da energia que eles sabem que está no átomo. E hoje eles sabem muito bem que você não pode mais pesquisar o átomo sem alterá-lo. Nós jamais, através desses instrumentos, através até dos próprios microscópios, que hoje já existem microscópios eletrônicos, além daqueles microscópios ópticos que nós tínhamos nos nossos laboratórios. Hoje já existe um microscópio eletrônico e já existe o microscópio atômico, nuclear, que vai lá dentro da estrutura do átomo. Mas ao observar o átomo, nós o modificamos. E aí caímos naquele famoso princípio da incerteza de Heisenberg, que diz que você não pode saber ao mesmo tempo a posição de uma subpartícula e a sua velocidade. Porque ao identificar a posição, você altera a velocidade, e ao verificar a velocidade, você altera também a estrutura daquele átomo. E assim, ouvintes, só a consciência humana, só o poder latente da nossa consciência é que vai nos dizer realmente o que é o átomo. E voltando a essa hipótese esotérica do Anu, o átomo fundamental, a respeito disso, no seu livro O Sistema Solar, que é uma compilação do Major Arthur E. Powell sobre os livros de Leadbeater e de Annie Besant, ele fala a respeito da constituição espiritual do átomo.
Então nós temos aqui inclusive uma muito interessante animação a respeito desse átomo fundamental. Começando pelo fato que ele é constituído por o átomo fundamental, ele se parece muito com um coração que gira, um coração pulsante, e que tem dentro a sua constituição feita por espirilas, né? São espirais que circulam ao seu redor e que tem dentro de si, nessas espirilas, as chamadas partículas fundamentais. Aquilo que realmente os antigos diziam de que deveria haver uma substância primordial na natureza, que eles chamavam de átomo, os ocultistas dizem que essa partícula, esse átomo realmente existe. E os hindus davam o nome a essa partícula das pequenas bolhas do Coilum, ou seja, do espaço primordial. O espaço primordial do universo se curva mediante a consciência divina, como acontece no nosso sistema solar, e então fica criado a substância primordial. E isso que nós estamos observando, aqueles que estão me assistindo, nós estamos vendo um Anu, que é um átomo físico, né, primordial. Mas ele é constituído por bilhões e bilhões desses átomos fundamentais, dessas pequenas bolhas do Coilum. E elas vêm justamente desde os planos espirituais, né? Nós sabemos que o sistema solar é constituído de 7 níveis, 7 gradações de consciência de matéria. Então, as bolhas do Coilum só estão livres como bolhas separadas no plano mais elevado, chamado plano divino ou plano Adi. Lá existe a matéria constituída por uma pequeníssima bolha do Coilum. Já no plano inferior, o plano monádico, ou também chamado de Anupadaka, as bolhas do Coilum já se combinam em grupos de 49 bolhas. E assim sucessivamente, uma projeção realmente geométrica, no plano átmico, as bolhas se combinam em grupos de 49 elevadas à segunda potência, ou seja, 49 vezes 49. Então, os átomos do plano átmico têm 2.401 bolhas, né, daquelas bolhas originais. E então, até chegarmos a um átomo físico, que é exatamente como esse átomo animado aqui que nós estamos assistindo, é que realmente há que haver uma grande composição das bolhas. No plano búdico, ou o plano da intuição, os átomos são constituídos por 49 elevados à terceira potência de bolhas do Coilum, ou seja, um átomo búdico ele tem 117.649 bolhas primordiais do Coilum. E no plano mental, um único átomo mental tem 49 elevada à quarta potência. São, no plano mental, minha gente, 5.764.801 bolhas primordiais do Coilum. E no plano astral, são 49 elevados à quinta potência. Então, é um número expressivo de bolhas do Coilum,
são 282.475.249 bolhas de Coilon primordial. Até que finalmente, para formar um único átomo físico do plano onde nós estamos, um único átomo mais simples, como um átomo de hidrogênio, tem 49 elevado à sexta potência de bolhas do Coilon, o que dá o incrível número de 13.841.287.201 bolhas. E então esse que nós estamos observando é um átomo fundamental do plano físico, que é composto por bilhões e bilhões de subpartículas. Na verdade, 13.841.000.000 de subpartículas. E assim, ouvintes, aquilo que a ciência está fazendo vai demorar realmente muito para eles descobrirem como é essa composição. E descobrir, inclusive, como ele se comporta. Porque, da mesma forma que o nosso DNA, as subpartículas, elas se compõem em espirais, em espiras, né? E o átomo, então, nós podemos perceber que girando nesse átomo físico, né, ele se parece com um coração, e as espirais, elas circulam por fora do átomo e vão girando até que elas passam por dentro do átomo, como se fosse um vórtice, entrando pelo alto do átomo, passando por dentro, onde há também um tubo espiralado, e saindo por baixo do átomo, fazendo então um movimento que segue as leis fundamentais da geometria sagrada. E além de ter esse aspecto giratório, esse aspecto circular e totalmente animado, ele também faz um movimento de pulsação, não é? Um movimento realmente, para a vista do clarividente, é um movimento bastante complexo. E além disso, ele ainda se contrai como se fosse desaparecer e surge novamente como se contraísse uma sístole, uma diástole, como se fosse um coração energético. Então, esses três comportamentos do átomo fundamental, ou seja, essa circulação das espirais, depois o movimento ondulatório e a sua contração e o seu desaparecimento e o reaparecimento dele, a nossa ciência vai ter que batalhar muitíssimo para chegar nessa percepção, porque o que a ciência está fazendo é desmontando o átomo através de pancadas violentas. Então, meus amigos, é mais ou menos como você pegar um objeto que você não está entendendo e você jogá-lo na parede violentamente, para depois que os pedaços caírem para todos os lados, você tentar entender como que ele funciona. E toda a natureza invisível que os cientistas hoje já sabem pelos seus cálculos, que o universo que nós estamos percebendo, ouvintes, vou repetir esse dado que eu dei no começo aqui no meu programa, mais de 95% do universo é uma coisa desconhecida para a ciência. É composta porque eles não conhecem o que realmente é, eles estão chamando de energia escura e de matéria escura. E obviamente, ouvintes, de que esses 95%, mais de 95%
de coisas desconhecidas para a ciência em todas as frequências dos sentidos e dos instrumentos que estão sendo colocados. Na verdade, eles são relativos aos planos espirituais. É a famosa realidade espiritual que os espiritualistas, os ocultistas, os religiosos, os místicos, os iogues, ouvintes, todos aqueles que têm uma expansão de consciência, relatam mundos paralelos ao nosso, mundos de maior energia, de maior brilho, e a nossa ciência está chegando lá por outros caminhos, né? Porque o que a ciência está fazendo hoje, vocês imaginem que são 10 bilhões de dólares que forem investidos naqueles quilômetros de túneis para fazer a colisão dos átomos, para chegar muito longe do que o átomo realmente é. A nossa ciência ainda está tateando no escuro, e ainda bem que eles realmente estão reconhecendo isso, afirmando que a nossa ciência não conhece sequer 5% ainda da matéria que nos envolve. E nós, ouvintes, enquanto seres energéticos, que nós sempre falamos aqui, nós sabemos que sobre o corpo humano, ao nosso redor, existe um campo energético, e que há nesse campo energético 7 grandes centros, chamados pelos hindus de rodas, né? Que a palavra que os hindus usam são chakras. E esses chakras se comportam exatamente como os compostos de bolhas fundamentais, os átomos físicos, ou seja, de uma maneira giratória, de uma maneira ondulatória, e é realmente essa composição das energias humanas que responde pelo funcionamento da nossa consciência. Então, há um lado oculto do nosso ser que ainda a ciência também não consegue perceber, não consegue visualizar. Por quê? Porque também está nessa dimensão espiritual, é uma dimensão energética que os clarividentes percebem, né? Até quando o indivíduo aí toma alguma substância alucinógena, algumas pessoas também enxergam, mas são 7 grandes centros energéticos que estão sobre o nosso corpo, né? E a medicina chinesa, e que teve uma percepção mais profunda nessa natureza, os seus clarividentes acabaram desenvolvendo o sistema da acupuntura, o sistema do shiatsu, né, da massagem, da pressão sobre os pontos energéticos. Os chineses dizem que existem 70 mil pontos energéticos sobre o corpo humano. E nós estamos, ouvintes, na verdade, mergulhados num oceano de energias, um oceano de forças, e a ciência, ouvintes, está ainda tateando a esse respeito. Então nós temos que, obviamente, com todo respeito ao Peter Higgs, rechaçar essa ideia de que o bóson de Higgs, a partícula que acabou levando o seu nome, não pode ser chamada da partícula de Deus, porque o que a ciência finalmente vai ter que descobrir, ouvintes, é que aquilo que coordena a matéria, aquilo que a ciência ainda não registrou, aquilo que os instrumentos jamais poderão registrar, é o fenômeno da consciência. O que faz realmente existirem
as estrelas, as galáxias, que faz um corpo humano existir, que faz o ser humano estar aqui pensando e vibrando, é a consciência. Uma boa parte desses 95% da matéria escura, na verdade, é o movimento consciente. É, ouvintes, a consciência que está por trás de tudo. E a doutrina secreta de Madame Helena Petrovna Blavatsky faz a afirmação que eu já salientei aqui várias vezes, mas que vale a pena repetir. Num dos pontos da doutrina secreta, ela diz que não existe nenhum ponto matemático do universo que não seja inteligente. E se é assim, ouvintes, a grande constante do universo é a consciência, é a espiritualidade. E nossos cientistas chegariam muito mais rápido aos seus objetivos, ao invés de estar pondo lá instrumentos para explodir, para colidir a matéria, se eles estivessem meditando, estivessem realmente pesquisando a fronteira final, que é a consciência humana. E é para lá também, ouvintes, que eu remeto a todos vocês, agradecendo sempre a audiência daqueles que nos acompanham. É uma satisfação estar trazendo sempre esses temas aqui bastante oportunos e interessantes. Então, ouvintes, saibam que a verdadeira partícula de Deus está aqui, ó, na nossa consciência, não só no cérebro, mas ao nosso redor, na nossa energia, na nossa alma, no nosso espírito. E pelo avançado da hora, ouvintes, eu vou terminar mais essa edição, sempre recomendando a vocês, leiam aí na imprensa, nas revistas, nos livros, procurem se informar, porque no final das contas a ciência, a religião, a espiritualidade vão chegar num ponto comum, mas o verdadeiro mistério já está dentro de cada um de nós, é a nossa consciência, é a nossa espiritualidade. E é por isso que eu convido vocês, ouvintes, para encerrarmos esse programa como ele se iniciou, de uma maneira espiritual. Convido a todos vocês, ouvintes, vamos uma vez mais nos interiorizar, fechando os nossos olhos, envolvendo a nossa consciência para o ponto dos nossos corações, sentindo o batimento cardíaco, essa luz e esse pulsar interior que preenche todo o nosso ser. Com o poder da nossa mente, visualizemos dentro dos nossos corações a luz imortal da chispa divina que brilha dentro do nosso ser. Que essa luz que brilha sobre o lótus dos nossos corações se expanda, preencha todo o nosso ser, interpenetre todos os pontos do nosso corpo físico e material, iluminando e purificando dentro e fora da nossa existência e iluminando o caminho da evolução que nós desejamos seguir. Vamos, ouvintes, aproveitar esse momento solene para compreender, para internalizar e realizar o sentido das seguintes palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres.
Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Que assim seja. Que essa chispa divina brilhe cada vez mais sempre que nós a invocarmos, sempre aqui no nosso programa ou a qualquer hora que vocês, ouvintes, se interiorizarem, que vocês sempre estejam à busca da sua verdade interior. Terminou aqui mais um programa Lux Esotérico, ouvintes, agradecendo muitíssimo a sua audiência, o seu prestígio, principalmente dos associados da loja esotérica virtual. Muito obrigado pelo seu patrocínio. Deixaremos vocês agora com a programação musical da Rádio Esotérica FM, sempre interativa, trazendo a música para a sua alma o dia inteiro aqui. Só na hora do nosso programa é que para a música na Esotérica FM. Então nos despedimos desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso para todos vocês, e finalmente aqui enviamos a todos o meu fraterno, meu caloroso, meu fraternal abraço para toda a nossa audiência, e esperando reencontrar vocês, ouvintes, na próxima edição do programa Lux Esotérico. Uma boa noite, até a próxima oportunidade. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo